Você já parou para pensar de onde vem o sal que está na sua cozinha agora? Pode ser que tenha vindo do mar, mas também pode ser que tenha vindo de uma mina subterrânea a centenas de metros de profundidade, ou de um processo industrial moderno com pressão e vapor. Três origens completamente diferentes que terminam no mesmo saleiro da sua cozinha. No episódio de hoje, vamos entender como cada um desses métodos funciona, o que eles produzem de diferente e o que acontece com o sal depois que ele é extraído. Antes de falar dos métodos, preciso te contar uma coisa que muita gente não sabe. Todo o sal do planeta, sem exceção, tem origem marinha, ou seja, vem do mar. Mesmo o sal extraído no meio do deserto, a centenas de quilômetros do mar mais próximo, tem origem no oceano. O que aconteceu é que em diferentes períodos da história do planeta, alguns mares ficaram isolados do oceano principal. À medida que a água evaporava, os minerais dissolvidos iam se concentrando cada vez mais, até que os cristais de sal começavam a se formar e depositar no fundo. Esse processo é chamado processo evaporítico. Com milhões de anos, esses depósitos ficaram soterrados sob camadas de rocha e se tornaram o que hoje chamamos de sal-rocha ou halita. Ou seja, o sal marinho e o sal de mina têm exatamente a mesma origem química. O que muda é como cada um é extraído. Agora vamos falar sobre os métodos de extração. O primeiro deles é o mais antigo que existe, a evaporação solar. Nesse processo, a água do mar é direcionada para tanques rasos, chamados salinas. Ali, o sol e o vento fazem o trabalho, a água evapora lentamente e a concentração de sal vai aumentando, até que os cristais aparecem, seja na superfície da água, onde surge a flor de sal, ou no fundo das salinas, onde se forma o sal marinho granulado. O segundo método é a mineração do sal-rocha. Esses depósitos subterrâneos ficam a dezenas ou até centenas de metros de profundidade e são extraídos por mineração convencional, seja a céu aberto ou em minas subterrâneas. Um exemplo é a mina de Keura, no Paquistão, a segunda maior mina de sal do mundo, de onde vem o famoso sal rosa do Himalaia. Depois de extraído, o sal-rocha é triturado e purificado antes de chegar ao mercado. O terceiro método é o mais moderno e o responsável pela maior parte do sal refinado de mesa que usamos no dia a dia. Primeiro é preparada uma salmoura, uma solução de sal dissolvida em água que é purificada para remover as impurezas. Essa salmoura é então aquecida dentro de um sistema de pressão reduzida, ou seja, o vácuo. Com a pressão reduzida, a água ferve e evapora a temperaturas muito mais baixas do que o normal. Isso permite um controle preciso da formação dos cristais. O resultado é um sal com granulometria uniforme, extremamente puro e de alta concentração de cloreto de sódio. O sal refinado produzido por esse método costuma ter entre 97% a 99,9% de cloreto de sódio puro. Depois de extraído por um desses três métodos, o sal passa por etapas de processamento. E é aqui onde muita gente tem dúvida. O refinamento tem como objetivo purificar o sal, deixando com a aparência branca e uniforme que estamos acostumados a ver. Mas durante esse processo, os minerais naturalmente presentes no sal, como magnésio, cálcio, potássio e zinco, são removidos junto com as impurezas. O que sobra é quase exclusivamente cloreto de sódio puro. O sal refinado perde sua complexidade mineral original e se torna um ingrediente empobrecido nutricionalmente em comparação ao sal integral. Mas aqui é importante deixar uma questão muito clara. É verdade que o sal refinado tem menos minerais do que o sal marinho ou o sal integral, mas a diferença prática é irrelevante do ponto de vista nutricional, porque as quantidades de minerais presentes em qualquer tipo de sal são tão pequenas que a gente precisaria consumir um volume absurdo de sal para obter algum benefício real. Ou seja, nenhum tipo de sal é uma fonte significativa de minerais na dieta. Agora existem outros pontos do processamento importantes para a gente conhecer. O sal é higroscópico.
Isso significa que ele absorve a umidade do ar naturalmente. Você já deve ter visto o sal empedrar dentro do potinho. É exatamente isso acontecendo. Para evitar esse problema, a indústria adiciona ao sal refinado um agente antiagregante ou antiumectante. Um dos mais utilizados no Brasil e em vários outros países é o ferrocianeto de sódio, identificado nos rótulos como E535, ou ferrocianeto de potássio, identificado como E536. Mas deixa eu te explicar o que realmente a ciência diz sobre isso, porque essa é uma das informações que mais circula de forma distorcida na internet. O ferrocianeto de sódio ou de potássio é um composto onde o cianeto está firmemente ligado a um átomo de ferro. Essa ligação é muito estável e é justamente essa estabilidade que faz toda a diferença. A dúvida mais comum é: quando a gente ingere esse sal, o ferrocianeto se decompõe no estômago e libera cianeto? A resposta honesta é sim, uma fração mínima se decompõe. O pH do estômago favorece um pouco essa separação, mas a quantidade liberada é tão pequena que está muito abaixo de qualquer limiar de toxicidade. Outra informação que circula muito é de que o ferrocianeto destrói as mitocôndrias e bloqueia a cadeia de produção de energia das células. Isso é verdade para o cianeto livre em altas concentrações. Esse mecanismo existe e é bem documentado. O problema é que essa informação foi transferida para o ferrocianeto sem levar em conta a quantidade. O cianeto que o ferrocianeto libera no organismo, nas doses alimentares normais, é tão pequeno que não causa esse efeito. A lógica tem fundamento químico, mas ignora completamente a dose ingerida. A avaliação mais completa sobre esse assunto foi feita pela Agência Europeia de Segurança Alimentar em 2018, que reavaliou o ferrocianeto como aditivo alimentar. A conclusão foi que nas quantidades autorizadas no sal de cozinha, o ferrocianeto de sódio ou de potássio não representa risco à saúde. A absorção pelo organismo é baixa, não há acúmulo no corpo e não há evidências de que cause danos ao DNA nem que aumente o risco de câncer. Mas a própria agência europeia reconhece uma lacuna. Ainda faltam estudos de longo prazo sobre efeitos reprodutivos em humanos. Essa é uma pergunta que a ciência ainda não respondeu. Então, o que eu recomendo? Se você prefere evitar aditivos no seu sal, o que é uma escolha completamente legítima, a solução é simples. Verifique o rótulo e escolha sais que contenham apenas cloreto de sódio e iodo na lista de ingredientes. O segundo ponto importante do processamento do sal é a iodização. O sal é um mineral essencial para o funcionamento da glândula tireoide e para o desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças. O programa de iodização começou a ser adotado na década de 1920 e é considerado uma das intervenções de saúde pública mais bem-sucedidas da história. Hoje, mais de 120 países adotam a iodização do sal, incluindo o Brasil. Por isso, quando você lê sal iodado no rótulo, não é motivo de preocupação. É lei. No Brasil, desde 1953, a iodização do sal de cozinha é obrigatória por determinação do Ministério da Saúde. Então, da próxima vez que você abrir aquele potinho de sal, vai saber que ele pode ter saído de uma salina banhada pelo sol, de uma mina subterrânea com milhões de anos ou de um processo industrial de alta precisão. 3 caminhos completamente diferentes para chegar no mesmo lugar, a nossa cozinha. No próximo episódio, vamos falar sobre os tipos de sal que existem no mercado e desmistificar de vez se o sal rosa realmente vale o preço que custa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já sabia que todo sal tem a mesma origem marinha?